Olá, meus amigos, boa tarde. Mais uma vez estou aqui para agradecer. Primeiro quero agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike. Fala, Antônio, tu fala tudo a mesma coisa. Não, é porque eu tenho que agradecer. Não tem como. Eu tenho que lhe agradecer, que é muito importante, né, eu ganhar um assinante, vamos dizer assim, né? Eu fico muito feliz como agora, estou com 390 inscritos. Muito obrigado, muito obrigado. Eu tenho um problema que eu não acho aqui em Santa Cruz de Capibaribe um técnico, né? Uma pessoa que entenda de informática para me ensinar a fazer, né? Eu não sou um catedrático em informática, já tenho idade avançada, né? Não tenho, mas aqui em Santa Cruz, infelizmente, já procurei muito uma pessoa que me desse mais aulas de como formatar o meu vídeo, né? Melhorar a aparência, criar recursos para fazer com que ele possa ser visualizado por mais gente, mas infelizmente eu não tenho essa capacidade, não encontrei aqui em Santa Cruz um professor, um técnico que me desse essa assistência. Então eu peço desculpa a você antecipadamente, porque a qualidade do meu vídeo não é porque eu quero, porque infelizmente a cidade do interior e eu não consegui encontrar uma pessoa que me dê um auxílio. Então tem que ser assim no improviso mesmo. Mas de qualquer maneira nós vamos tocando o barco. Como de fato o que eu vou falar hoje é sobre educação. Isso acaba esse pedido de desculpa sendo uma introdução, né, pro meu assunto. No dia 29, no dia 29 não, no dia 26, né, 29 é hoje, no dia 26 de setembro, o jornal O Globo publicou um editorial na edição eletrônica, né, cujo título é assim: Trava política detém expansão do êxito do Ceará na educação. Trata do seguinte: o Ceará, principalmente na cidade de Sobral, desde 1990, a família Ciro Gomes, né? Família de Ciro Gomes, família Gomes lá no Ceará, introduziu uma reforma, uma revolução na educação do município de Sobral, né? E houve um êxito muito grande e foi implantado no estado e hoje o estado do Ceará está sendo um exemplo de como tem uma boa educação, graças a Deus, né? Então, eu acredito no Globo, acho que o Globo não é um jornal que a gente tem que confiar, não faria um editorial que é o carro-chefe do jornal, né? Assim, o elemento mais importante de um jornal é o editorial, né? Quando ele escreve um editorial falando isso é porque realmente ele comprovou que tem uma boa educação no Ceará. Aí ele indaga, por que no resto do Brasil essa política não funciona? Essa qualidade do ensino não funciona. O que é bom para o Ceará não é bom para Pernambuco, não é bom para Paraíba, não é bom para Alagoas. Não, porque cada estado tem a sua peculiaridade, cada estado tem a sua cultura. Mas o que diferenciou a política do Ceará? A sociedade, o cearense assumiu a responsabilidade com a educação. Então, se a sociedade não tomar conta, não assumir para si a responsabilidade de melhorar a educação pública brasileira, ela nunca vai sair do caos que ela se encontra. Então, o que aconteceu? Uma das principais medidas lá do Ceará foi o quê? Acabou com os diretores, né, indicados por vereador, os diretores das escolas indicados pelo deputado. Por quê? São políticos que vão para lá só cumprir mandato. Você vê, ele não tem a responsabilidade, ele não tem a dedicação, ele não tem a missão de ser um professor, de ser um diretor, porque ele foi lá indicado por um político. Então ele está lá cumprindo o papel para que ele apareça, o bom vereador que tem não sei quantos diretores de escola. Isso é o que acontece no Brasil. Você vê no governo dos governos estaduais, nos governos municipais, tem uma reportagem também no Estadão, não vou fugir do assunto, cheio de os municípios carentes, que receberam muito, de 1988 para cá, os municípios encheram de dinheiro. Antônio, você está dizendo que os municípios estão com dinheiro? Não, estão falidos. Por quê? Por causa da irresponsabilidade dos prefeitos, que ao invés de investir recursos no que devia, por exemplo, na saúde, na educação, na escola, não, ele incha as prefeituras de empregados, que não precisam.
Aqui em Taquaritinga tem uma Secretaria de Agricultura, tem 300 funcionários, 500 mil orçamento, 480 é folha de pagamento, sobra 20 mil para fazer alguma coisa em educação, em agricultura. Vão fazer? Não, não vai fazer, porque ele pega o orçamento só para que com a Secretaria de Agricultura no município precisa de tanta gente, né? De 600 mil de orçamento, 480 é comprometido com a folha de salário. Então, isso se aplica por analogia, por simetria, à Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação de Taquaritinga do Norte gasta 10, desde 2018, que eu perdi a esperança de ver os orçamentos, de acompanhar os orçamentos municipais, porque além de ser complexo, eles fazem para ninguém entender, né? Eles escondem, eles não publicam. Para o quê? Para que o povo não tome conhecimento. Aí quando eu falo, porque o município de Taquaritinga do Norte está investindo 12 milhões em educação, aí tu não, mas para que eu me preocupo? Porque aqui é que o eleitor de Taquaritinga do Norte diz, para que eu quero saber disso? Eu não me preocupo com isso, mas é fundamental. Aí você tem uma educação péssima no município de Taquaritinga do Norte, ônibus velhos, pneus carecas, vidros quebrados, bancos rasgados, os estudantes entram no lixo para ir para a escola e voltam no outro lixo, que são os ônibus do município. Aonde é que ele gastou 12 milhões? Eu não estou dizendo, está havendo desvio. Não estou entrando nesse mérito. Eu não sei. Quem tem que... As autoridades, o Ministério Público, a Câmara de Vereadores de Taquaritinga do Norte, é que tem, se realmente verifica que está havendo desvio, que abra uma CPI ou acione o Ministério Público para que o prefeito explique melhor, né? Mostre as contas com que ele gasta 10 ou 12 milhões de reais por ano com a educação, e no fim a educação é de péssima qualidade. Por isso que o município de Taquaritinga do Norte não se adequa à política de Sobral ou à política do Estado do Ceará para a educação, porque lá a sociedade foi para a rua, a sociedade foi para a escola, o pai tem que ir à reunião do filho. Aqui, se você disser que o pai tem que participar da reunião na escola, ele fica bravo. Não posso perder um dia. Mas ir da escola do filho, ele não perde o dia. Muito pelo contrário, ele está ganhando, porque ele está cobrando, ele está sabendo o que o filho dele está interessado, se o filho dele está desinteressado, né, na escola. O que está havendo, gente? Essa semana, até uma mãe de família ficou até com raiva de mim, porque eu falei que a culpa do filho dela não ser interessado em leitura não é culpa dele, não é culpa da escola. O professor não ensina, o município não dá condições para que aquela criança de 17 anos, adolescente de 16, 17 anos, tenha interesse para a escola. Porque aqui tem heróis, né? Heróis que você se apaixona, como eu me apaixonei pela leitura, me apaixonei pela educação depois de 20 anos, quando eu fui para a escola. Eu não fui na escola quando eu era criança, eu não tive essa chance, porque eu era muito pobre, de uma família muito pobre. Fui em uma escola até uns 10 anos, depois dos 10 aos 18, eu fiquei afastado dos bancos escolares, só voltei a estudar em 1978, 79, quando eu já estava com 20, 21 anos de idade. Mas foi nessa escola, mas mesmo, sabe, eu bebi no berço da saudosa, minha querida, minha amada professora Severina Borges da Costa, tia Silva, como a gente a conhecia, uma das melhores professoras que eu já tive, e ela é a minha mestra, ela é a escolhida. Eu tive grandes professores em toda a minha vida, como Rosa, lá no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, como Vilani, também no Santo Inácio, no Rio de Janeiro, como professora Maria José, de matemática, no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, meus professores de Brasília, meus professores dessa academia, como o professor João Fontes Nogueira, professor de matemática de Brasília no meu cursinho de pré-vestibular, e minha faculdade de ciências contábeis, quando eu tive aula de matemática, né? Meu professor de literatura brasileira no Colégio Leonardo da Vinci, em Brasília, o professor José Roberto. E assim, eu gostaria, para a professora Lourdes, da uma Universidade Mackenzie, no Rio de Janeiro, onde deu aula de Direitos Humanos, onde me modificou, né? Você vê, uma professora de Direitos Humanos, que foi a professora Maria Lourdes, ela me modificou, ela mudou, a aula dela fez eu mudar de ideia. Isso aqui é uma grande professora, né? Isso é o que tem que acontecer nessa revolução, como está acontecendo no Ceará, tem que acontecer em todas as escolas. Um professor tem que mudar a mentalidade de pensar do aluno. Agora, se o professor vai para a sala de aula desinteressado,
não tem tempo para fazer matéria, porque ele tem que dar aula em 300 escolas. Chega na escola cansado, chega na escola sem estímulo, o Estado não investe, o Estado não melhora, ele vai se interessar? Não, aí que vai acontecer a péssima escola, a péssima educação. Não é a culpa, o desinteresse do aluno não é culpa do aluno, gente, é culpa do professor, é culpa da escola, que não paga um salário justo para o professor, que o professor tem que correr de escola em escola, chega morto de cansado, 10, 11 horas da noite, ele não aguenta mais abrir um livro, ele tem que dar aula até 11 horas da noite, como é a maioria dos nossos professores. Estão exaustos, cansados, com salário muito baixo que as prefeituras pagam, não faz concurso, porque as prefeituras do interior não fazem concurso, mas ficam contratando por trabalho temporário, só paga dos 12 meses do ano, ao invés de pagar 13, aqui eles pagam 8, 9, porque eles contratam a partir de março, quando chega em outubro, rescinde o contrato, e as pessoas ficam trabalhando em novembro e dezembro, para não pagar a folha de novembro e dezembro, nem o 13º, que também para não ultrapassar a meta de que só 54% da receita com despesa de pessoal. Infelizmente, essa é uma realidade do Brasil. Então, para que a política de educação do Ceará dê certo no resto do Brasil, é preciso que mude a mentalidade. Essa mentalidade tem que mudar desde da dona de casa, da mãe de família, do prefeito, do secretário, do governador, do presidente da República. Tomara, né, que o presidente Lula, que tem nos seus ministros da educação, parece que é ex-governador do Ceará, ele está ministro da educação porque tem essa expertise, tem essa vocação, essa boa notícia, né, para o Brasil, que tem um governo, né, na cidade de Sobral, que implantou isso no município e expandiu para todo o estado do Ceará, e hoje ele é um exemplo quando se trata de educação. Oxalá que essa revolução, né, dessa educação, ela parta também para todos os demais municípios brasileiros. É porque falta vergonha, falta vontade política, e a sociedade tem que ir para a rua, tem que cobrar, tem que exigir de boas aulas, exigir um colégio bem pintado, ônibus adequado, sem pneu careca, sem vidro quebrado, com banco limpo, com banco honesto. E não fazer como o município de Taquaritinga do Norte, que mandou uma lei, né, parece, eu não tenho afirmação, mas os ônibus têm que ter uma idade de 10 anos. Ele mandou uma lei para o município para que os ônibus tenham a validade de 35 anos, porque ele teve 8 anos, que ele é prefeito há 8 anos e não teve a cara de pau de investir num preço para comprar um ônibus novo. Então, a educação, o exemplo do Ceará serve para todo o Brasil, mas desde que haja vontade política dos governantes e também de toda a sociedade. E que, mais uma vez, eu peço até desculpa, aquela mãe, né, que eu falei que a culpa do desinteresse do filho dela não era do filho, é que ela acha que é o filho que é sem vergonha, o filho que não gosta de estudar. Não, é da escola que é ruim. É do município de Taquaritinga do Norte, que não tem uma política de educação para que estimule a um menino rural, um menino que gosta de trabalhar. Esse menino é um excelente profissional, um menino com 17 para 18 anos, é um menino maravilhoso, mas infelizmente o Estado, o município de Taquaritinga do Norte está o matando, porque quando ele completar 18 anos, ele não vai mais para a escola e não tem mais chance de ser coisa nenhuma quando se trata de educação, porque a educação é de péssima qualidade, e ele, eu acredito que não sabe nem o que é 10% de 1000. Não é culpa dele, é culpa, mas repito, desculpa a insistência, a culpa da má educação, da falta de vontade do aluno de ler, de saber o que é literatura, de saber o que é escola literária, não é do aluno, mas sim dos professores, que são mal pagos, são mal escolhidos, e estão lá muitas das vezes para atender a convite, a pedido, a conchavo político de vereador, diretor e assim sucessivamente. A gente precisa acabar com essa palhaçada no Brasil de que o político bom é aquele que arruma emprego para minha família. Eu, se defender um político que arruma emprego para mim, esse político não presta. Porque o político bom é aquele, o prefeito tinha que chamar, todo ano precisa de professor, faz concurso público. Infelizmente não é essa a lei, mas devia ter uma lei, a Constituição, no artigo 37 da Constituição, mas ninguém cumpre, que é proibir as prefeituras, os estados e a União de contratar serviço temporário, fora do concurso público, porque é uma vergonha. Você vê as prefeituras estão inchadas,
de funcionários, todos peixinhos, todos cabos eleitorais dos prefeitos. Infelizmente, aí a educação não funciona. Por quê? Porque para que eu quero melhora na educação se eu tenho que ter o meu emprego na prefeitura assegurado durante 4 anos, ou 8, quando o prefeito é reeleito? Ok, gente, falei essa crítica, mas a gente precisa de lutar para que um dia um país melhore, que esse exemplo do Ceará se espalhe para os demais 26 estados do Brasil. Que tem como funcionar? Tem, basta ter vergonha na cara e trabalhar honestamente como o Ceará trabalhou desde 1990 e está consolidado um novo sistema, uma forma boa de educação. Ok? Muito obrigado e até a próxima.